Olá! No Caminhando e Contando de hoje, eu vou me permitir relembrar uma passagem dos tempos em que eu trabalhava no Ministério da Agricultura e eu fui dirigir um documentário sobre os postos de fronteira da Cobal, Companhia Brasileira de Alimentos, e nós estávamos em Tabatinga, que faz fronteira, Tabatinga na Amazônia, que faz fronteira com Letícia, que já fica na Colômbia, né? De um lado é Tabatinga, do outro é Letícia. E nós fomos filmar e gravar nesse posto avançado, que era um posto, era um supermercado, né? Que atendia aquela região carente. Bom, gravamos, fizemos o trabalho e na volta, eu vim de Varig, eu sou do tempo que a gente viajava de Varig, e ao meu lado estava sentado um colega, um amigo, o Márcio, que o pessoal chamava ele de Márcio Abobrinha, um cearense, baixinho, gente muito boa, grande amigo. E o Márcio estava ao meu lado, na mesma poltrona do avião. Fazia-se uma hora que a gente estava voando de Tabatinga, né, para Manaus, quando ele me cutucou e me disse: Baeta, olha lá embaixo. Aí eu cheguei na janela do avião, dei uma olhada e vi um mar de floresta. Era naturalmente a floresta amazônica. E nós estávamos a uma hora sobrevoando aquele mar de floresta, de árvores. E ainda faltava 1h30 para chegar a Manaus. Aí o Abobrinha me disse o seguinte: rapaz, olha só esse tanto de mata, tanto de floresta que tem aqui. Pode trazer gringo para cá, pode trazer brasileiro para cá e deixar esse povo brigar, que eles ainda vão demorar 200 anos para acabar com essa floresta. E nem em 200 anos eles acabam com essa floresta. Isso foi nos idos de 1978 para 79. Meu caro Márcio, onde você estiver, Fortaleza, ou não sei, do seu paradeiro mais, a gente não se encontra há muitos anos, eu queria te lembrar que a sua previsão está um pouco defasada. Ou seja, ela está para lá do que você imaginou. Porque a tecnologia é muito rápida e a floresta amazônica hoje tem 20% da sua área devastada. Então, dos seus 5 milhões de quilômetros quadrados, que corresponde a 65% do território nacional, 20% estão desmatados. Se continuar nesse ritmo, vai precisar de muito menos de 200 anos para acabar com essa floresta. Eu lembrei dessa história a propósito da divulgação de uns dados pelo governo brasileiro, pelo Ministério do Meio Ambiente, vindos do INPE, de que o desmatamento da floresta amazônica em um ano, quer dizer, de julho do ano passado até julho desse ano, cresceu quase 300%, 280 e tantos por cento. E isto é uma coisa extremamente preocupante. Eu entrei em contato com o William Vac e sua equipe e pedi permissão para que ele deixasse eu divulgar no meu canal, no Caminhando e Contando, esse vídeo, porque ele tem uma visão muito bem focada e muito bem analisada pelo William Vac. É um caso que certamente vai preocupar os ruralistas, os agropecuaristas,
os produtores rurais, de modo geral, seja da agricultura familiar, seja do agrobusiness, porque, segundo o documentário, e vocês verão, a coisa está ficando muito complicada em termos econômicos para o Brasil de hoje. Eu vou deixar que vocês vejam o documentário e, por favor, comentem para que a gente possa discutir mais profundamente as políticas ambientais que o governo atual vem adotando. É realmente uma tragédia. Obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Pessoal, qual é o custo do Brasil em cima do que a gente exporta de produtos agrícolas para o mundo inteiro? O que é que pesa? Principalmente para o produtor brasileiro preocupado em ser competitivo no mercado internacional. Esse foi um dos principais assuntos debatidos num evento do qual eu participei hoje em São Paulo, organizado pela Associação Brasileira do Agronegócio, dedicada a examinar, afinal de contas, onde é que se aperta o sapato. E aí, evidentemente, não precisa nenhum ser um grande especialista para enumerar ali todos os problemas que tornam muito mais difícil para qualquer produtor no Brasil competir lá fora. Vamos lá, a infraestrutura é precária, a logística está cada vez mais complicada, tem o problema da regulação, que, por exemplo, impede que uma empresa particular opere o seu próprio porto, difícil resolver uma questão pontual como essa. Tem o acesso ao crédito, embora os juros estejam caindo e a situação macroeconômica apresente uma melhora considerável em relação aos últimos 3 anos, ainda assim financiar é uma coisa complicada. Nós temos também o problema da falta de investimento. Quer dizer, a crise fiscal praticamente tirou a capacidade do poder público de investir e o setor privado, muito preocupado com insegurança jurídica, isso é um ponto que permeia quase toda a atividade econômica no Brasil, está atrasando, está demorando. Agora, o que me chamou a atenção foi a inclusão de mais um fator nesses já conhecidos itens do chamado custo Brasil, o custo de imagem. Especificamente, para o pessoal ligado à produção agropecuária, o custo Brasil em termos de imagem lá fora começou a pesar. Aqui é obrigatório a gente fazer uma separação entre o que a gente acha que é correto, entre o que a gente acha que são os dados da realidade, entre o que a gente acha que são os achados científicos, os números, ok? E aquilo como é percebido lá fora. Como é percebido lá fora, o Brasil está com uma imagem perigosamente próxima ao que pode vir a ser, eu acho que é uma possibilidade real, que pode vir a ser o país vítima de boicotes e sanções. Isto porque lá fora a nossa imagem está se deteriorando rapidamente. E não adianta, eu acho, é uma opinião pessoal minha, não adianta as autoridades públicas dizerem isto é uma campanha, isto foi organizado, isto são maus brasileiros que fazem isso ou que fazem aquilo. Eu prefiro lidar com os dados tais como eles são. E os dados da percepção em relação às políticas ambientais do atual governo brasileiro lá fora são catastróficos. Posso repetir? Catastróficos em termos de imagem. E eu não quero aqui trazer os exemplos que vocês já conhecem, que o jornal tal dos Estados Unidos publicou isso e aquilo outro, que o jornal tal da França disse isso ou disse aquilo outro, que o jornal tal da Inglaterra, pressionado ou influenciado por esse ou por aquele outro grupo, voltou a repetir acusações que são fundadas ou não são fundadas. Prestem atenção. Por que eu acho que é preocupante? Nesse evento participou o presidente da COFECO. COFECO é a principal importadora chinesa de produtos agrícolas brasileiros, ou seja, é nosso maior comprador de longe. O dia era muito interessante, porque deteriorou-se fortemente a relação econômica, comercial e financeira entre Estados Unidos e China, abrindo evidentemente, pelo menos por enquanto,
oportunidades interessantes para exportadores brasileiros. Vocês vejam que nessa segunda-feira, 5 de agosto, os chineses decidiram parar de comprar produtos agrícolas americanos. Cabe agora a nós, brasileiros, ocupar essa brecha. Porém, o que o chinês repetiu ali para uma plateia seleta de pessoas ligadas ao agronegócio? Que eles, chineses, acreditam em sustentabilidade. A palavra sustentabilidade foi tão repetida por esse chinês a ponto de deixar o pessoal até sorrindo na plateia, perguntando se aquilo é para valer. É para valer. A ideia deles, do nosso principal comprador, é que a economia tem que ser verde. E olha que eles não estão falando isso da perspectiva de, digamos, pessoas engajadas em campanhas, pessoas tomadas por ideologização, pessoas ligadas aos interesses comerciais contrários dos nossos competidores e por aí vai. Nós estamos falando do nosso principal parceiro comercial, comprador dos nossos produtos, que quer insistir em sustentabilidade, portanto, em combater mudanças climáticas. O que mais chamou a atenção é que o chinês está se propondo a ajudar a gente a fazer isso. O que é muito chato de ouvir, porque afinal de contas, se há uma atividade econômica ligada à produção agrícola, que tem bolsões de excelência e algo para mostrar para o resto do mundo em termos de capacidade de aumento da produção pelo aumento da produtividade, sem prejudicar florestas e tudo mais, é a nossa própria agricultura tomada no seu todo. E vem o chinês dizer para a gente que ele consegue nos ajudar. Vejam a ironia que está embutida ali. Porém, por que eu usei esse chinês como exemplo? Porque esta questão da imagem, da capacidade do Brasil de ser o grande produtor de alimentos do mundo sem prejudicar o meio ambiente, isto chegou na Ásia. Isto não é um problema mais que a gente possa considerar de ativistas ou de, sei lá, que tipo de postura política que vocês queiram mencionar em países afluentes da Europa ou dos Estados Unidos. Não, nós estamos falando dos nossos principais mercados compradores. Isso é ruim para nós? Não é, no seguinte sentido, quando eles insistem em que essa dualidade, na verdade, jamais pode ser rompida, produção agrícola sustentável, proteção do meio ambiente, as duas coisas andam juntas, eles estão falando a nosso favor no fundo, se a gente entender como enfrentar essa crise atual. E aí entra o problema. A própria ministra da Agricultura, Tereza Cristina, largou o discurso de lado e num determinado momento vem e diz o seguinte: nós estamos perdendo a guerra da comunicação. Isso acho até otimista da parte dela. Perdendo a guerra da comunicação é pouco. Nós estamos sendo massacrados nessa guerra da comunicação. O que está acontecendo lá fora não é simplesmente uma campanha nos termos que são mais antigos. Eu me lembro de discussões lá da década dos 70 e do 80, quando uma grande montadora alemã foi acusada na Alemanha de ter investido em fazendas brasileiras para a produção de carne, e aí ficou aquela coisa meia grotesca, dizendo assim: tal fabricante de automóveis está trocando a floresta amazônica por bife. Para vocês terem uma ideia de quanto tempo se repete esse tipo de coisa. Então, não se trata desse tipo de campanha ao que eu quero me referir. Se trata do fato de que as opiniões públicas, eu não estou falando, por favor, eu não estou falando de grupelhos organizados, presos ali a uma franja do espectro político. Eu estou falando da opinião pública em geral. Considera que o Brasil está desarticulando seus instrumentos de fiscalização e combate a crimes ambientais, que o Brasil está brigando, Brasil leia-se governo, que o governo está brigando com quem apura números e não com o problema, questão do INPE, a demissão do diretor, porque não gostaram dos números que ele publicou, que o Brasil vem falar de mineração em terras indígenas, no momento em que isso só dá mais fogo aos seus adversários, e principalmente a questão da liberação de agrotóxicos. Se vocês preferem chamar de pesticida ou de defensivo agrícola, eu já falei, não me importa. O que me importa é examinar a questão. Há argumentos a favor da liberação, sim, e eles têm forte base científica.
Trata-se de produtos novos, precisam de uma liberação mais rápida do ponto de vista burocrático, sem deixar de levar em conta os aspectos de saúde pública. Como que esse debate está se dando? De forma extraordinariamente prejudicial do ponto de vista da imagem do país. E aí, para terminar, o que me deixa preocupado realmente, quando eu olho para essa situação lá fora, é o fato de que a imagem está pulando para além das questões da exportação de produtos agrícolas, está ficando uma imagem do país. Então, queria chamar a atenção para a seriedade desse momento e para a necessidade de se estabelecerem estratégias eficazes. Não é só de contratar agência de publicidade e fazer filminho ou de organizar evento aqui ou ali. Há uma importante discussão que o poder público tem que ser capaz de levar com a sociedade brasileira, e se temos os exemplos e os bons argumentos, eles têm que aparecer. Pessoal, muito obrigado, até o próximo vídeo.